Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias e hoje eu vou ler direto do telão, porque eu não sei onde foi parar a minha Almeida Revista Atualizada. Eu vou ler com a minha nova Almeida Atualizada, mas como a nossa leitura, o texto inicial nós nos propomos a lermos na Almeida Revista Atualizada, eu vou ler do telão com os irmãos. E o texto de hoje é Provérbios 16, verso 1 a 9. E como os irmãos sabem, a nossa série de sermões, depois do capítulo 9, ela passou a ser uma série temática. Então não me proponho hoje a fazer uma série expositiva, mas nós iremos tratar de um tema. Provérbios 16, verso 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Por fim, o último verso. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Podemos assentar e eu já vou deixar aqui endereçado para a mídia que o título desse sermão é O Senhor dirige os passos. O Senhor dirige os passos. Meus irmãos, eu faço coro as palavras do pastor Israel na semana passada, quando ele disse que a exposição do livro de Provérbios é extremamente desafiadora para um pregador. Eu confesso que quando se aventou ali o livro de Provérbios no grupo dos obreiros, eu tentei pular fora das escalas. Não era meu interesse pregar dada a dificuldade que eu entendo que esse livro tem. Porque nós corremos o risco ao pregar Provérbios de trazer simplesmente um sermão moralista, um guia, uma receita de bolo para uma vida feliz. E, por vezes, o caráter profético e até mesmo o caráter evangélico do sermão corre um sério risco de se esvair se nós não relacionarmos o texto ao evangelho, à vida e à obra do Senhor Jesus. Portanto, é um livro muito difícil para o pregador. E eu confesso que de todos os meandros, de todos os temas que nós traçamos, eu considero desta manhã o mais difícil de toda a série do livro de Provérbios, que é tratar sobre o tema da soberania e da providência de Deus. Esse tema é tão difícil que quando eu pesquisei no YouTube, na internet, para ver algum estudo bíblico sobre esse tema, eu vi um do pastor John Piper, que era 10 vídeos de 1 hora, ou seja, mais de 10 horas tratando sobre o tema da providência, um tema sobre o qual ele escreveu um livro de aproximadamente 1000 páginas, e nós temos o desafio de abordar esse tema dentro de Provérbios em torno aqui de 50, 55, 60 minutos no sermão desta manhã. Então, por trás do sermão de hoje, tem uma pergunta que eu acho que é importante nós fazermos essa manhã. Quem governa o meu, o seu, o nosso amanhã? A pergunta por trás destes textos que nós leremos é quem governa? E é isso que eu pretendo responder nesta manhã. E, em primeiro lugar, eu gostaria, usando o exemplo do Martin Lloyd Jones, de tratar os exemplos negativos, as respostas erradas. Vocês já conhecem as respostas erradas do mundo. Por um lado, nós temos
uma ideia fatalista das coisas. Por um lado, nós temos a ideia, ou a corrente de pensamentos que advoga que o universo é cego, que nós somos frutos do acaso, que nós caminhamos para o nada. Eu lembro que uma vez eu estava caminhando na rua, fazendo uma caminhada, e eu passei na frente de uma casa e estava tocando uma música, tocando um som, e no meio desse som, eu não conheço essa música, no meio desse som tinha mais ou menos a letra assim: o acaso vai me proteger quando eu andar desprevenido, uma coisa nesse sentido. É o fatalismo, é o acaso, que a nossa vida é fruto do acaso. De outro lado, meus irmãos, nós temos um abismo que eu diria que é o predileto da nossa geração, que é a soberania do eu. Quer dizer que eu escrevo a minha história, que eu sou o senhor do meu destino, que eu sou o capitão da minha alma, o senhor do meu destino. A cultura moderna chama essa posição de liberdade. É o que nós ouvimos em muitas palestras, é o que nós ouvimos em muitos livros de autoajuda, que nós decidimos o nosso destino, que nós somos senhores da nossa história. E muitas vezes isso é tratado como uma ideia de liberdade, mas isso que o mundo chama de liberdade, a Bíblia Sagrada chama de idolatria. A mais antiga de todas as idolatrias, aquela em que a serpente sussurra para o homem: vocês serão como Deus. E ouçam, meus irmãos, eu quero deixar desde o início muito claro que essa idolatria da soberania do indivíduo, ela não fica só fora do templo. Ela entra numa linguagem espiritual, ela entra dentro da teologia de muitas igrejas, quando as pessoas querem fazer com que o soberano, com que o Deus eterno se dobre diante delas. Muitas vezes, naquela teologia que decreta, que ordena o que o soberano, que o eterno tem que fazer. Mas, meus irmãos, eu subi no púlpito esta manhã com um objetivo, que é levar vocês, meus queridos irmãos, para um lugar de descanso. Porque há um cansaço terrível em tentar ser o Deus da nossa própria vida. Há um cansaço terrível em tentar governar a nossa própria vida, em assumir o peso do governo da nossa existência. E para esse cansaço só existe uma cura. Só existe uma resposta, que é nós cairmos exaustos nos braços daquele que realmente é o Deus de todas as coisas. O livro de Provérbios, assim como toda a Bíblia, nos chama para fora desses dois extremos. Nos leva para longe do fatalismo, mas também para longe da autonomia do eu, da autonomia do indivíduo. O livro de Provérbios, assim como a Escritura Sagrada, nos aponta para um trono, para um Deus que governa, que rege, que dirige todas as coisas. Um Deus que controla o universo. E aqui, meus irmãos, nós vamos nos achegar a essas duas verdades bíblicas: a soberania e a providência. Elas estão intimamente relacionadas entre si. Soberania é um atributo essencial de Deus, que expressa o seu poder absoluto, a sua autoridade suprema. Soberania é aquele atributo de Deus que revela um ser, um ente que está acima de todas as coisas, que possui todo o poder e toda a autoridade. E a providência está intimamente relacionada com a soberania, na medida em que a providência é a soberania de Deus, considerada não simplesmente como algo poderoso, mas como algo intencional. Quando eu falo em providência, eu digo que esse Deus todo-poderoso não é apenas o Senhor do cosmos, não é apenas aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, mas é aquele que dirige todas as coisas. É aquele que tem interesse na vida da sua criação, aquele que interfere na ordem criada. Eu não sei,
E eu pensei muito em como conceituar esses termos. Eu confesso para vocês que eu considero difícil conceituar. E eu não consegui achar uma resposta melhor do que as grandes confissões da tradição cristã. Eu quero aqui ler a pergunta 27 do Catecismo de Heidelberg, e eu vou definir a soberania, vou definir a providência, especialmente Deus, com base nessa pergunta e na resposta do Catecismo de Heidelberg. A pergunta 27 é a seguinte: o que você entende por providência de Deus? O que é essa providência de Deus? A minha resposta ela é muito rasa, mas aqui nas confissões nós temos uma resposta bem mais profunda, que nos apresenta a providência dessa forma. A providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder. Vejam que providência está relacionada com soberania. É a sua onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, ele sustenta continuamente os céus e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não vêm por acaso. Então não é o acaso que vai nos surpreender, não é o acaso que vai nos atingir. A confissão nos fala isso de maneira muito clara, não vem por acaso, mas procedem da sua mão paternal. E ela continua, eu vou ler mais uma pergunta, pergunta 28, que benefício dá em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? E a resposta do catecismo é: podemos ser pacientes na adversidade e agradecidos na prosperidade. E podemos, quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão que sem a sua vontade elas não podem nem mesmo se mover. Mas eu separei aqui também um trecho no capítulo 5 do Catecismo Maior de Westminster. E eu vou ler aqui antes de iniciar a exposição do texto, justamente para definir esses termos. Quais são as obras da providência de Deus? Pergunta 18. As obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Ou seja, meus irmãos, a soberania e a providência de Deus, elas estão intimamente ligadas uma com a outra. A soberania apresenta um Deus cujo poder é infinito. A providência nos apresenta um Deus que, apesar de ser todo-poderoso, grandioso, infinito, ele também se interessa pelas suas criaturas. Ele também se interessa pela ordem criada. Ele não é um Deus, como diriam os deístas, que deu corda como se fosse um relógio e deixou com que o mundo funcionasse da sua própria forma. Deus é um Deus que intervém diretamente em todas as coisas, em todas as suas criaturas. Ele governa absolutamente tudo. E é isso que nos diz no verso 4 do capítulo 16 de Provérbios. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Isso é soberania. É o rei e seu decreto eterno. É isso que nos diz, por exemplo, a confissão de fé de Westminster ao dizer: desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteradamente tudo o que acontece. O versículo 9 também nos traz algo extraordinário. 16:9 de Provérbios. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E eu quero, antes de entrar nos tópicos desse sermão,
convidar os irmãos a lerem alguns trechos de Provérbios que vão tratar justamente deste tópico. Provérbios 16:1 que nós lemos. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios capítulo 16, verso 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios capítulo 16, verso 33. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda a decisão procede do Senhor. Ou seja, até aquilo que nós achamos que é alha, que é a sorte, que é o imponderável, o autor está dizendo, Deus governa inclusive esses detalhes. Nos diz a Bíblia, Provérbios 19, verso 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor é o que permanecerá. Provérbios 21, verso 1. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Vejam, irmãos, que até os poderosos deste mundo, até aqueles que estão investidos em posição de poder, eles estão absolutamente sujeitos à soberania e à providência de nosso Deus. De tal sorte que mesmo 100 anos antes do nascimento, Deus já pôde dizer que Ciro, seu servo, seria usado para trazer o seu povo de novo à terra prometida, de maneira que Deus controla reis, Deus controla o universo, Deus controla os governos, Deus controla a nossa vida. E mais, nos diz a palavra de Deus também, Provérbios 21, 30 e 31, nos diz assim: não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ou seja, a Bíblia está mostrando um Deus que não apenas tem todo o poder, não apenas é onipotente, governa e controla todo o universo, mas um Deus que intervém. Um Deus que está diretamente associado, relacionado com a sua criação e que cumpre os seus propósitos na sua criação através do tempo. Isso é providência. E é isso também que a Confissão de Fé de Westminster vai dizer: Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. A soberania de Deus é nós tratarmos do rei entronizado, daquele que dirige e que governa todas as coisas. A providência de Deus é o mesmo rei entronizado, cuidando de cada um dos seus súditos, cuidando de cada um de nós. E nós precisamos dessas duas verdades, irmãos. E eu aqui fiz uma breve anotação. Um Deus soberano, mais distante, seria um Deus frio demais para nós amarmos. Se Deus fosse tão somente todo-poderoso, mas fosse um Deus distante, um Deus que não intervém, um Deus que não se relaciona com os seres humanos, com a sua criação, ele seria um Deus todo-poderoso, seria um regente de todas as coisas, mas seria um Deus frio demais para nós amarmos ele. E por outro lado, um Deus próximo, mas frágil, um Deus que ama, mas que não é todo-poderoso, seria terno demais para nós confiarmos nele. Nós precisamos desses dois atributos. Nós precisamos reconhecer que temos um Deus cujo poder é infinito, mas também um Deus que nos ama e que se relaciona conosco, com o qual nós podemos confiar e descansar na sua palavra. Provérbios nos dá o retrato verdadeiro de Deus. Um Deus que é grande demais para ser frustrado e próximo demais para ser indiferente. É isso que nós precisamos descansar. E o primeiro ponto, meus irmãos, do sermão desta manhã é a soberania de Deus sobre os planos, a providência sobre os passos.
Vejam o verso de número 1 do capítulo 16. O texto não nega que há um planejamento nas nossas ações. O coração do ser humano pode fazer planos. E nós vimos ao longo deste livro que fazer planos não é nada errado, muito pelo contrário. O Deus que rege o universo, o Deus que governa todas as coisas, nos deu um cérebro, nos deu a capacidade de raciocinar, de refletir. Obrigado. A Bíblia nos aconselha a todo momento a nos aconselharmos, na multidão de conselhos à sabedoria, a planejarmos, a fazermos projetos de vida, mas ao mesmo tempo que ela apresenta que nós temos responsabilidade de conduzir a nossa vida da melhor maneira, ela mostra que apesar de tudo, o que prevalece no fim das contas, vem dos lábios do Senhor. Nós planejamos se os nossos planos podem ou não vir a se concretizar. Mas a resposta certa, a garantia, ela vem do lábio do Senhor. Há uma responsabilidade real aqui. Este texto não permite o que nós chamamos de preguiça piedosa, mas a palavra final, nos diz a Bíblia, é do Senhor. É aqui que morre a soberania do eu. É aqui que morre a soberania de que eu controlo os meus passos, eu controlo a minha vida. Vejam, meus irmãos, capítulo 19, verso de número 21 de Provérbios, vai nos dizer: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor é que permanecerá. Muitos são os nossos propósitos. Nós temos diversos sonhos. E o nosso coração, por vezes, fica inquieto, até com coisas pequenas. Eu confesso que eu experimentei uma inquietação na semana passada, quando eu fui notificado que eu teria 30 dias para desocupar o imóvel. Nossa cabeça tem 1000 planos, 1000 ideias. Há muitos propósitos relacionados à nossa vida, ao nosso relacionamento, à comunhão com Deus, à igreja. São muitos os planos que nós temos, seja ser aprovado num concurso público, receber uma promoção, qualquer que seja, nos diz a Bíblia, mas o que permanece é o desígnio do Senhor. Porque apesar dos nossos propósitos serem muitos, serem muitas vezes ansiosos, mutáveis, é o desígnio do Senhor que é firme e que permanece quando todas as coisas vão à ruína. E ouçam, meus irmãos, a bendita verdade das Escrituras, isso é maravilhoso. Se fosse o meu propósito que permanecesse, eu estaria perdido. Mas porque os meus propósitos são muitas vezes tolos e cegos, é um alívio nós sabermos que é o propósito de Deus que prevalece, pois o propósito de Deus é sábio, bom e movido por amor. O capítulo 20, verso 24, nos dá uma lição de humildade, ao dizer: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Nós podemos fazer tudo certo, nós podemos fazer tudo da forma correta. Ontem ainda eu estava no aniversário conversando com uma parente da Tati, e ela falando do filho dela, que estudou para um concurso público dos bombeiros, fez tudo certo, estudou bastante, foi aprovado na prova do concurso. Foi aprovado em todas as etapas. Quando chegou no TAF, embora tenha feito todo o preparativo, foi aprovado na corrida, foi aprovado nos exercícios. Chegou no último exercício, a barra, ele foi reprovado. E teve a notícia que jamais conseguiria ser aprovado por um problema no ombro. O ombro dele desloca, então ele não conseguiria ficar na barra. Ou seja, ele fez tudo certo. Não foi falta de planejamento, não foi falta de empenho. E às vezes nós fazemos tudo o que nos cabe. Às vezes nós fazemos todas as coisas que nos cabem e nós não conseguimos enxergar o quadro inteiro.
É por isso que o Senhor nos diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Os planos dele são maiores do que os nossos. Nós olhamos nessa dimensão, tempo, espaço ilimitada. O Senhor olha de toda a eternidade e controla e dirige cada coisa no universo. Meus irmãos, nós caminhamos na nossa vida sem sabermos o dia de amanhã. Nós não conhecemos as curvas que vão nos esperar. Às vezes um diagnóstico de câncer. Eu tive um colega que faz júris comigo, advogado comigo, amigo meu, que agora nos últimos dias perdeu um netinho. Estava para nascer. E quando foram fazer o parto, a criança sai morta. 3 voltas o cordão umbilical deu no pescoço da criança. Ela nasceu morta. Tudo foi feito de forma certa. Todos os pré-natais, todos os exames, os presentes, o quartinho. Nós fazemos vários planos, mas o que a Bíblia nos diz é que nós não controlamos a nossa vida. Nós não conseguimos controlar todas as variáveis que nos cercam. Nós não conseguimos ver as curvas, ou como eu preguei uma vez, a noite escura da alma. Nós não conseguimos ver isso, e muitas vezes Deus não... A situação nos pega de surpresa, nós não temos um indicativo da parte de Deus. E eu ouso dizer que se Deus hoje mostrasse para cada um de nós as curvas que haverão nos nossos caminhos, o nosso coração talvez não suportaria. Ele esconde o amanhã de nós, para que nós venhamos a segurar nas mãos dele no hoje. A escuridão à frente é o convite de Deus à comunhão. O fato de não saber o que o futuro me traz não é motivo de ansiedade, porque embora eu não saiba o que acontecerá no futuro, eu sei que o futuro está nas mãos do Senhor, que é Ele quem governa o tempo, o espaço, as coisas. Aquele que é o Todo-Poderoso e que tem os nossos cabelos contados e que nenhum pardal cai, nenhum pássaro cai sem o consentimento dele. É Ele quem governa o universo. Meus irmãos, eu pergunto para vocês, ao longo da semana da nossa vida, como essa verdade nos aquece o coração. Aquela preocupação que nos acorda às 3 horas da manhã e não nos deixa dormir direito. A palavra de Deus está dizendo para você esta manhã: solte. O convite da palavra de Deus é aquele que está lá em Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ação de graça. Deus não promete a resposta que nós almejamos, mas Ele promete que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Você não é o vigia do universo. Há um, nos diz a Bíblia, que não dorme e nem toscaneja. É por isso que eu gosto do Salmo de número 127. Salmo de número 127 materializa essa verdade. O salmista vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, todos os cuidados, todo o planejamento, todo o trabalho certo, se estiver de alguma forma em choque com os desígnios eternos de Deus, é o desígnio de Deus que prevalecerá e não o nosso. Ele nos diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. A palavra de Deus nos chama a confiarmos. A palavra de Deus nos chama a confiarmos no Deus que controla, que governa, que dirige todas as coisas. Essa é a soberania de Deus sobre os nossos planos.
A providência sobre os passos. O segundo ponto do sermão é a soberania de Deus sobre o acaso e sobre os poderes. Eu falei sobre o cuidado de Deus na sua vida, e talvez você possa perguntar: Isaac, tudo bem, Deus governa a minha vidinha aqui, mas o que a Bíblia diz sobre as forças gigantes que me esmagam, sobre o imprevisível, os poderosos? E a Bíblia encara esse assunto ao dizer, em Provérbios 16:33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Não existe o acaso, não existe algo autônomo no universo de Deus. Não existe nada que escape da providência de Deus. Meu irmão, escute com o coração. Deixa essa verdade entrar na tua alma. Aquilo que você muitas vezes chama de azar, aquele imprevisto que te derrubou, não é um dado rolando no escuro. Nós não acreditamos no azar e na sorte. Nós não acreditamos que a nossa vida está à deriva de forças imponderáveis. Nós não acreditamos que o que nos acontece é fruto simplesmente do nada ou do acaso. É a mão de Deus. Você pode não entender hoje. Você pode chorar. Está tudo bem. Mas não é um acaso que guia a sua vida. Não é um acaso que conduz a nossa existência. E veja que isso abrange todas as pessoas. É por isso que Provérbios 21:1, que nós lemos: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde o quer. Este o dirige para onde o quer. Meus irmãos, não tem poderoso, não tem gente grande que possa contra a providência, os desígnios e os decretos de Deus. Quando eu penso nisso, eu lembro automaticamente de Nabucodonosor, que era o governante mais poderoso da época, no maior império de sua época. Quando ele deixa de dar glória a Deus, a Bíblia diz que ele fica simplesmente pastando como bicho durante 7 anos. E quando retorna o entendimento de Nabucodonosor, onde ele achava que ele governava, que ele controlava o destino do universo, das nações, ele diz: não, não. Ele que governa os exércitos dos céus e os moradores da terra, não há quem possa deter a sua mão e nem lhe dizer o que faz. Meus irmãos, não há poderoso do mundo que haja de forma autônoma. Não há poderoso do mundo que se sustente diante do nosso Deus. Não há poderoso do mundo que possa se opor a Deus. O poderoso que você teme, seja ele um político, seja ele um patrão, seja ele o CEO de uma empresa, alguém que tem algum poder de mexer na tua vida, um chefe, o poderoso que você teme, não é absolutamente nada diante de Deus. E aqui nós temos a palavra de Deus nos chamando a reconhecermos que quem governa o universo é o Senhor. Isso é importante, porque nós estamos nos aproximando de um período eleitoral, infelizmente, algo que me incomoda muito e que entrou de forma muito forte na igreja evangélica, é uma espécie de messianismo político. Está dentro e está fora da igreja. Gente que entrega a esperança de salvação para governantes, para ideologias. Meus irmãos, ouçam o coração do governante, que muitas vezes você idolatra, e o coração que você teme. Os dois estão nas mãos do Senhor. A esperança da igreja não vem de Brasília. A esperança da igreja não vem dos Estados Unidos. Não vem de um organismo internacional.
A igreja, é importante que se diga, embora ela tenha princípios e pregue a Bíblia, a instituição não tem candidatos. Nós oramos, como Paulo nos orienta, nós agimos, nós denunciamos as injustiças deste mundo, nós denunciamos os pecados deste mundo, mas nós não perdemos o sono. Porque quem está no trono e quem decide a história e quem governa todas as coisas não se altera de 4 em 4 anos. É o mesmo Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia. O capítulo 21, verso 30 e 31 de Provérbios vai dizer que não há sabedoria contra o Senhor. O cavalo se prepara para a batalha. Talvez se a Bíblia fosse escrita hoje, no século 21, ia dizer os aviões, os navios, os drones, o cavalo era uma arma de guerra na antiguidade. O que ele está dizendo? Não importa o poderio bélico, não importa a quantidade de bombas atômicas que existem no mundo. Se nós voltássemos no período da minha infância, lá em meados da década de 80, alguém poderia olhar com os olhos de um típico cidadão da década de 80 e achar que o Império Soviético duraria 2, 3 séculos. Tal era o armamento, tal era o poderio bélico que eles tinham. Até hoje, apenas os Estados Unidos rivalizam com eles. Tinham tudo do ponto de vista bélico, do ponto de vista tecnológico. Acessaram, atingiram o programa espacial antes mesmo dos americanos. Mas logo, de uma hora para outra, tudo aquilo ruiu. Pode ter arma, pode ter infantaria, pode ter drone, pode ter exércitos bem treinados. A Bíblia nos diz que, inclusive, a vitória bélica, ela vem do Senhor, é desígnio do Senhor, é providência de Deus, é o Senhor que controla todas as coisas, e não é um governante, não é um ditador, não é um tirano qualquer. Deus está no governo de todas as coisas. Aleluia. E o último ponto do sermão desta manhã é a resposta do coração diante disso. Diante de um Deus que é todo-poderoso, que nos ama, que se interessa por cada detalhe da nossa vida, qual deve ser a nossa resposta? E a resposta bíblica é temer o Rei e descansar no Pai. Temor e descanso. Essa verdade exige resposta. Diante da soberania, nós temos um temor reverente. Deus é extraordinário, é tremendo. O Salmo 89, 7 vai dizer: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos aqueles que o cercam. Diante dessa soberania, a resposta que nós damos é uma vida de temor. Agora, diante desta providência, quando nós entendemos que o Deus que governa o cosmos, que controla todas as coisas, até o fio de cabelo que caiu no banheiro quando você foi pentear e já ficou preocupado que estava tendo queda de cabelo. Até esse fio de cabelo, Deus controla, está dentro dos decretos de Deus, da providência de Deus. Diante disso, a Bíblia nos chama a descansarmos nele. E vejam, irmãos, essas duas verdades precisam andar lado a lado. Descanso e temor. Temor e descanso. Descanso sem temor vira presunção. Descanso sem temor vira atitude irreverente. Agora, temor sem descanso vira terror. Eu passo a ter medo, a ter pavor de Deus, mas a Bíblia tenta reconciliar essas duas verdades. Nós tememos a Deus e nós descansamos. O Deus que rege o universo é o nosso Pai amoroso, e a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Aleluia. Vejam, meus irmãos, o verso de número 3 do capítulo 16 que nós lemos, diz assim: consagra ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Aqui é interessante que no hebraico,
A ideia é de rolar. A ideia aqui desse texto é como se nós estivéssemos rolando uma pedra. O que o autor quer dizer? Tira esse peso das tuas costas. Tira esse fardo das tuas costas e deposita esse fardo sobre quem pode carregá-lo. Confia a tua vida ao Senhor. Consagrar é rolar. É a ideia de uma pedra sendo rolada, aqui no hebraico. Tira esse peso que te atormenta, que te faz acordar às 3 da manhã, que te faz viver ansioso, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com as demandas da vida, com medo de algo que muitas vezes nem aconteceu. E coloca isso nas mãos do Senhor. Meu irmão, há quanto tempo você carrega tanto peso, tanta tralha, tanta quinquilharia nas nossas vidas? É tanta coisa que consome, que drena a nossa energia. É tanta coisa que está tirando a nossa vitalidade espiritual. São questões de família, diagnósticos médicos, o futuro incerto. E muitas vezes nós introjetamos tudo isso no peito, como se todo o nosso mundo, o nosso universo fosse desmoronar. E o texto bíblico está dizendo: role, não larga isso no chão, role sobre ele. Os ombros que sustentaram uma cruz aguentam o seu fardo. Os ombros que sustentaram a cruz no madeiro. Aquele que sofreu em nosso lugar e se compadece das nossas dores. Aquele que sustenta o universo é por nós. É o nosso Deus, carrega o nosso fardo. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, nos chama a essa confiança. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Veja um convite. Se Deus é soberano, se Deus é um Deus que guia, que cuida de cada detalhe, que nos ama, logo, nós precisamos reconhecê-lo nos nossos caminhos, nas nossas decisões de vida, nas nossas questões pessoais. E essa soberania que torna isso possível. Eu confio em Deus, não porque eu consigo decifrar o meu caminho. Eu não tenho um mapa da minha história, da minha vida. Eu não sei se eu estarei vivo amanhã. Essa é a realidade. Eu confio em Deus, porque eu conheço a Deus. Eu fui amado por Ele. Eu sei quem é que está segurando as minhas mãos na peregrinação deste mundo. Aleluia. Tema-o, meus irmãos, porque Ele é santo. Corra para Ele, porque Ele é bom. Tema o Senhor, porque Ele é extraordinário. Eu fico pensando qual é a atitude apropriada diante de Deus. Esses dias eu estava falando com a Tati, que eu não consigo nem entender. Às vezes algumas liturgias estão amarradas, estão presas, enquanto eu olho no Salmo: exultai diante do Senhor, gritem na sua presença, e daqui a pouco eu olho outro Salmo dizendo: fique em silêncio diante do grande rei. Ora o salmista exulta, ora ele grita, ora ele fica em silêncio, ora a palavra de Deus fala em reverência, ora fala que na presença de Deus há plenitude de alegria, ora o salmista se prostra, ora ele dança, ora ele toca. É uma mistura de reverência, de amor, de deslumbramento, de maravilhamento. É tudo isso junto. O nosso Deus é um Deus grande e que cuida de cada um dos seus filhos. É tudo isso ao mesmo tempo. Aleluia. Meus irmãos, sejamos honestos com esse texto de Provérbios 3.
Ele endireitará as tuas veredas. Isso não significa que teremos uma vida sem sofrimento. Endireitar as veredas não quer dizer que nenhum mal vai me acontecer, não. A palavra de Deus não promete em nenhum momento uma vida sem sofrimento. Ela não diz que todos os nossos planos darão certo. A promessa é que Deus conduzirá retamente o seu caminho até o fim que Ele mesmo decretou. Deus conduzirá retamente o seu caminho até o fim que Ele mesmo decretou. O seu bem e a glória dEle. E às vezes essa vereda atravessa vales de sombra, mas ela sempre chega em casa. Ela sempre chega no destino. Ela sempre chega aonde Deus projetou. E aqui eu não poderia deixar de falar de Cristo. Jesus Cristo evidencia essa conexão entre soberania e providência. Se eu parasse até aqui, talvez eu estivesse dando aos irmãos uma tarefa impossível. Confie mais. Tema melhor. E eu tenho certeza que vocês falhariam, porque eu também falho. Eu tenho certeza que vocês também falhariam, porque eu falho. Mas graças a Deus, meus irmãos, Provérbios não termina em nós. Assim como toda a Escritura, Provérbios termina naquele em que todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento estão ocultos. Cristo é a sabedoria de Deus. Aquela sabedoria lá de Provérbios 8, presente na criação, é a sombra daquele a quem Paulo chama o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Confiar na sabedoria do Senhor é, no fim, cair rendido aos braços de Jesus. E, meus irmãos, olhemos para a cruz. Na cruz, a sabedoria e a providência se tornam um só ato. E esse é o nosso resgate. A soberania, Atos 2:23, sermão de Pedro, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. A morte de Cristo, assim como tudo o que acontece, estava dentro dos decretos de Deus. Estava dentro do plano de Deus. Estava dentro da providência de Deus. E a providência, vejam como a Escritura se cumpre nos detalhes. As 30 moedas de prata, a sorte lançada sobre as vestes, o osso que não quebrou, a hora marcada. Muitos propósitos houveram naquela sexta-feira. Judas tinha os seus propósitos, o Sinédrio tinha os seus propósitos, Pilatos tinha os seus propósitos, todos livres, todos culpados, mas o que permanece é o desígnio do Senhor. Ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou fazê-lo enfermar por nossa causa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus irmãos, parem aqui comigo. A pior injustiça já cometida, o assassinato do Filho de Deus, foi no mesmo instante a maior misericórdia já derramada para a nossa salvação. Se Deus foi soberano ali, no meio de pregos, de escárnio, de trevas, então eu pergunto aos irmãos, será que seu problema, a sua vida é grande demais para aquele que governa todas as coisas? Se ele não perdeu em nenhum momento o controle na cruz do Calvário, será que ele perdeu o governo no seu quarto de hospital? Na sua crise econômica? Na conta que não fecha? Será? Acho que essa semana eu vi que o Luciano publicou nos stories uma coisa assim, se ele rasgou o seu filho por você, será que ele não vai cuidar dos menores detalhes da sua vida? E aqui a resposta que nós devemos dar a esse Deus, ela se encontra na resposta que Cristo deu. Quando nós lemos no Getsemane, Jesus se ajoelha e diz, Pai,
não se faça a minha vontade e sim a tua. Ali nós vemos a perfeição, aquilo que diz em Provérbios 3, 5, 6. Entrega as tuas veredas ao Senhor. Ele confiou de todo o coração para que a minha fé vacilante fosse aceita. Ele reconheceu o Pai no caminho mais escuro para que as minhas veredas tortas fossem endireitadas. Ele descansou perfeitamente na vontade do Pai para que eu possa descansar. Não na minha fé, mas na dele que nunca falhou. Meus irmãos, como nós devemos agir diante disso? E aqui eu trouxe 4 aplicações. 4 aplicações. A primeira, largue o controle e descanse. Você não é soberano sobre a sua própria vida. E quando eu digo largue o controle e descanse, eu digo da mesma forma que o autor de Provérbios diz. Largar o controle não é não planejar. Largar o controle não é deixar de estudar. Tem um meme daquele menino, acho que é um chinês, que fica assim, ó, no dia da prova, querendo que o conhecimento entre. Não é isso. Soberania e providência não é isso. É sabermos que mesmo fazendo tudo certo, nem sempre os nossos planos vão se concretizar. Mesmo eu fazendo todos os caminhos da forma certa, nem sempre. Mas Deus está dizendo aqui para nós, para essa igreja aqui esta manhã, que os planos dele são bons, são agradáveis e são perfeitos, e que a nossa vida não é dirigida pelo acaso. Não é o acaso que irá nos surpreender quando andarmos distraídos. É a soberania de Deus, é a providência de Deus, é o decreto de Deus que governa todas as coisas. E às vezes nós tememos para confiar, não estava no script, mas eu vou abrir aqui com os irmãos. Capítulo 40 do profeta Isaías, como eu gosto desse texto. Quando Israel está vacilante na fé, não consegue confiar direito em Deus. A partir do verso 12, Deus se apresenta. Deus apresenta os seus atributos para aquela nação vacilante. Para aquela nação que não conseguia confiar em Deus. Para aquela nação que se desviava após outros ídolos. Bom, poderia ler até o final desse capítulo, mas nós não teremos tempo aqui. Eu vou selecionar alguns versículos. Fala sobre a majestade do Senhor. E todo esse texto é Deus dizendo: eu sou assim. Será que eu não posso cuidar da tua vida? Deus está dizendo: quem na concha da mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo. Olha a linguagem. É óbvio que nós sabemos que Deus é Espírito. Isso é uma linguagem figurada. Deus está dizendo: está vendo os oceanos? O Atlântico, o Índico, o Pacífico, o Mar Mediterrâneo, o Rio Guaíba, tudo. Se somar tudo, não dá a palma, não dá a concha da mão do Senhor. É isso que Deus está dizendo. Quem recolheu no pó terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança. É como se Deus estivesse dizendo: o Everest, o Ararat, a Cordilheira dos Andes, todos os montes, eles são tão pequenos diante do meu ser, que eu tenho que pesar eles em balança de precisão. Sabe o ourives, quando tem que medir a grama do ouro, que bota naquela balancinha de precisão? Deus está dizendo que todos os montes são tão pequenos diante dele, que ele tem que medir como se fosse numa balança de precisão. E continua, verso de número 15. Olha o poder dele sobre os governos. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde. É um pinguinho. Não é uma nação, é o conjunto das nações. Não passa de um pingo que cai no balde. E como um grão de pó na balança, eis que ele carrega as ilhas como se fosse pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo. Os animais não lhe bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como coisa que não é nada.
Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Aleluia. Verso de número 22. Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina, os céus que nós olhamos e achamos tão maravilhosos. A Tati gosta de ir para a janela do quarto quando o sol está se pondo para pegar aquele alaranjado, tirar foto do horizonte. É como se fosse uma cortina. É como se Deus tivesse... Todo os céus é como uma cortina. O universo, que alguns dizem que a extensão é de 8 bilhões de anos-luz. É como se fosse o palmo. Ele mediu o universo palmo. É como se fosse o palmo das mãos de Deus. E aqui diz, é ele, verso 23, quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Não importa o quão grande seja o cargo, não importa quão poderoso seja, não importa o quanto se ache, o quão arrogante seja, o universo não é governado por juízes, por reis, por ministros. Ele está dizendo tudo isso é uma nulidade, não é nada. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco e já secaram, já morreram, já partiu a sua existência. Aleluia. Meus irmãos, Deus está dizendo isso, pena que não dá para ler todo esse texto, para o povo de Israel, como quem diz, eu sou tudo isso, será que eu não consigo cuidar da vidinha de vocês? Eu que meço o universo com a palma da minha mão, eu cujo todos os montes do universo é tão levinho que eu tenho que pesar numa balança de precisão, porque não é nada. Eu que controlo todas as coisas. Será que eu não posso cuidar da tua vida? E aqui, eu poderia muito bem ir para o Evangelho de Mateus, lá no Sermão do Monte, quando Jesus vai ensinar a partir do capítulo 6, verso 26, sobre as preocupações da vida. Sobre a providência de Deus, que veste, eu não vou ler o texto inteiro, nós estamos encerrando, que veste os lírios do campo, que dá vestimenta aos animais. Deus está dizendo, se eu controlo absolutamente todo o universo, será que eu não posso controlar a tua vida? Meus irmãos, você não sustenta o universo da sua existência. Você não sustenta as suas dores, os seus dilemas, as suas ansiedades, e Deus nunca pediu que você sustentasse isso. A palavra de Deus nos chama a descansarmos. Colocar nossa família, o nosso trabalho, o nosso futuro, consagre ao Senhor, diz a Bíblia. Faça a sua parte com diligência e então durma como filho. Faça a sua parte com diligência, mas durma tranquilo, sabendo que não é você quem constrói. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Segunda aplicação, confie no escuro e releia a sua história. Aquilo que nós chamamos de acaso, de azar, de coincidência, de um rolar de dados, nos diz a Bíblia que é a mão de Deus, Provérbios 16, 33. E aonde você não entende, vale, perda, porta fechada, você não precisa entender para confiar. Eu não preciso compreender a vastidão dos decretos de Deus para conseguir confiar nele. E aqui Deus nos chama, chorar se for preciso, mas chore como alguém que tem esperança. Porque a mão que dirige os seus passos é a mesma mão que foi transpassada por você na cruz do Calvário. Terceira e penúltima aplicação, não idolatre os poderes deste mundo.
Não idolatre políticos, não idolatre celebridades, não idolatre pessoas. Aquele mesmo governante que te anima e que te apavora, diz a Bíblia, é um ribeiro nas mãos do Senhor. Se Deus fizer assim, Deus tira o oxigênio do homem mais poderoso da terra e ele cai morto. Se Deus fizer assim, Deus derruba nações inteiras, impérios inteiros, governos inteiros. Não terceirize, meus irmãos, a sua esperança para um governante terreno, para um chefe, para um marido, para uma esposa, para um filho. Nem perca o sono com as manchetes. E agora tem um burburinho dizendo que nós podemos reviver aquilo que aconteceu em 2024 com as enchentes. Eu não sei se vai acontecer ou não. O que eu sei é que, acontecendo ou não, o Senhor permanece no trono, governando todas as coisas. A última aplicação, e aqui eu encerro. Renuncie à soberania do teu eu. Querer governar a nossa própria vida é idolatria, como eu disse, não é liberdade. Escolha, pense, imagine um domínio concreto de preocupação, de medo, uma ambição, um pecado que você insiste em lidar sozinho, em tratar sozinho, sem recorrer ao Senhor, como se nós tivéssemos força por nós mesmos. E meus irmãos, antes de sair deste lugar, chore, busque, entregue a Deus. A mensagem desta manhã, em síntese, se eu fosse resumir em 3 palavras, é: tema o Rei, descanse no Pai e adore o Filho. O Deus Todo-Poderoso cuida, controla e governa todas as coisas. Vamos orar.